Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Dionísio, aqui do Grupo Positivo, de professor de Geografia. Nós vamos fazer mais uma live no dia de hoje, né? A nossa oitava live, certo? Então, para isso, a gente vai dividir a tela aqui para você trabalhar. Então, nós vamos trabalhar hoje exatamente as paisagens naturais da Eurásia. Vamos falar especificamente da questão clima. Então, isso é muito importante para quem vai fazer provas, né? Como é o teu caso. Então, para te ajudar nos exercícios, a gente está aqui para trabalhar isso. Bom, lá na apostila mesmo, na página 25, e tem o exercício número 2, que foi um dos que eu elenquei porque eu achei bastante interessante. Então, olha o que diz o enunciado. Ó. As monções de verão deixam anualmente milhões de pessoas desabrigadas na Índia e em Bangladesh, principalmente por conta das inundações. Entretanto, no final da estação de verão, com a descida do nível dos rios, algo importante para a economia e subsistência da população local ocorre. O que ocorre exatamente? Vamos ver. Antes, eu coloquei na janelinha ali, você pode ver, uma imagem, né, do pessoal na rua com água até o joelho praticamente, mostrando que a chuva é grande, né? A chuva de monções, já falamos sobre isso numa live anterior, né? A chuva é muito torrencial, muito forte, então alaga tudo mesmo. Então, vamos lá então. Letra A. Os aspectos positivos das monções, o que são exatamente esses aspectos positivos? Seria então a questão da própria chuva. E depois da chuva, quando baixa o nível da água, eles aproveitam nas proximidades do rio para fazer o plantio de arroz. Por quê? Claro, o arroz, porque é um produto típico de lá, mas porque o solo fica bastante fértil, né? O humus trazido pela água deixa a terra muito fértil, com bastante umidade, então facilita o cultivo de arroz. Como acontecia no Egito Antigo, você deve ter estudado isso em história, aqui também, a Índia, Bangladesh, se faz, né? Usa-se a calha do rio, o humus produzido pelo rio, trazido pelo rio. Então, quando a água baixa, eles praticam agricultura. Letra B. Qual é a relação entre as chuvas de monções asiáticas e a dinâmica da estação do ano? É que a monção, ela é a estação do ano. Começa a chover, é verão. Parou de chover, é inverno. Então, nós temos duas estações de ano. Uma, que é inverno, quando o vento vem da montanha, do Himalaia, são ventos secos, então fica sem chover durante 6 meses. E outra, que é verão, quando o vento vem do Índico, um vento quente e úmido, chove durante 6 meses, é verão. Então, inverno seco, porque o vento vem da montanha, vento frio. Verão chuvoso, que o vento vem do mar, vento quente, então chove no verão, é seco no inverno. Então, tem tudo a ver, toda a relação. Ok? Vamos para o caderno de atividades, então. Nós vamos pegar o caderno 13, tá? Desculpa, a atividade 13 do caderno. Essa atividade 13 é enorme, então vou fazer só ela agora, porque são várias alternativas, ok? Então, os climogramas a seguir correspondem a diferentes regiões situadas na Europa, Ásia e Oceania. Então, com base no climograma, descreva resumidamente como se comporta a temperatura, a distribuição de chuva e, por fim, identifique o tipo climático e a formação vegetal correspondente, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter o clima de Kiev, na Ucrânia. Então, quando você vai observar um climograma, atenção para isso. Aquela linha vermelha que aparece ali é a média de temperatura do mês. Calma, média. Então, eu somo todas as temperaturas do dia, divido pelo total de amostragens que eu tenho a média daquele dia. Somo dos 30 dias, eu tenho a média do mês. Então, por exemplo, está muito caracterizado ali, né? Janeiro, 1, 2, 3 seriam os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, né? Então, 1 e 2, janeiro e fevereiro, as temperaturas médias são negativas. Em Kiev, na Ucrânia, no forte do inverno, é normal dar 20, 30, 40 graus negativos. A mesma coisa acontece em dezembro. E no meio do ano, ali, ó, 6, 7, 8, ali, que seria junho, julho, agosto, nós vamos ter temperaturas na faixa de 20 graus. Então, é normal também ter temperatura de 40 graus positivos durante o verão. Então, o verão é muito quente e o inverno é muito frio. As 4 estações estão bem caracterizadas aí. Inverno é frio, verão é quente, primavera e outono meia estação. Então, esse é o tipo de clima temperado. Ele tem as 4 estações bem definidas, ok? E aquelas colunas em verde mostram a precipitação, a chuva. Observe que chove o ano inteiro, né? Não tem nenhum mês seco. Então, tem meses ali que dá 40 milímetros, mas não é tão pouco assim. E os meses mais chuvosos, que é no verão, chega ali a mais de 80, um pouco mais de 80, né? Então, verão mais chuvoso, o inverno é menos chuvoso. Vamos lá, letra A. Comportamento das temperaturas no decorrer do ano. Então, 4 estações bem definidas. O verão
é muito quente, o inverno é muito frio. Então, faz com que a amplitude térmica seja muito grande. Então, ou seja, a amplitude térmica varia de aproximadamente -5 até 19 graus, tá? Em torno de 24 graus de amplitude térmica, é a diferença da maior para a menor. B, comportamento da pluviosidade. Então, as chuvas são regulares o ano inteiro, com concentração maior no verão, basicamente isso. E C, tipo climático e formação vegetal da região. Então, como eu falei, é um clima temperado. Como a Ucrânia está no meio do continente europeu, então é um temperado que recebe a influência do continente, então temperado continental. E que tipo de vegetação nós vamos ter ali? É muito chuvoso? Não. Então não vamos ter assim uma grande floresta. É seco? Não, também não é um deserto. Então chove regularmente, mas é pouca chuva. Significa o quê? Nós vamos ter pradarias, campos, né? Áreas de campos, de pradarias, que é a cobertura vegetal, certo? Vamos lá então. No mesmo exercício, aí está o climograma de Kuala Lumpur, na Malásia. Olha a diferença da linha de temperatura. Ela parece que foi feita em linha reta, né? Ou seja, a temperatura é quase a mesma o ano inteiro. Na faixa de 25, 20, dá 27 graus mais ou menos o ano inteiro. É estanque. A chuva que varia bastante, tá? Que clima que é esse? Esse é o clima equatorial. É muito quente e chuvoso o ano inteiro. Então, vamos lá. Letra D. Comportamento da temperatura no decorrer do ano. A temperatura é praticamente estável, entre 26 e 28 graus o ano inteiro. Isso mostra, né, que não há variação, ou seja, não há inverno, verão, na temperatura não, né? Então, temperatura estável o ano inteiro. Letra E. Comportamento da pluviosidade. Então, é muito chuvoso o ano inteiro, com um pouco mais de chuva ali na estação de primavera e outono. Verão e inverno são menos chuvosos. A primavera e o outono são um pouco mais chuvosos. Mas dá para dizer que é chuvoso o ano inteiro. É parecido com o climograma da Amazônia brasileira, tá? Até porque é a mesma relação de posição geográfica, né? E letra F, tipo climático e formação vegetal. Chove bastante? Sim. Então, nós vamos ter o que lá? Uma densa floresta. O clima é quente? Sim. Então, uma floresta equatorial. Então, ou seja, uma floresta equatorial igualzinha à floresta amazônica. A floresta da Malásia tem as mesmas características. Vamos em frente? Aí a questão número G, letra G. O climograma 3, climograma de Atenas, na Grécia. Olha a diferença comparando com os anteriores que a gente viu. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a temperatura de 10 graus, subindo até quase 30, 27, 28, por aí, né? E nós vamos ter um inverno bastante seco. Então, chove mais, desculpa, um verão seco, chove mais no inverno e chove menos no verão. Então, o clima bem diferente, né? Então, vamos lá. Comportamento das temperaturas decorrer do ano. Ela varia bastante, de aproximadamente 9 graus no inverno até 27, 28 no verão. Ou seja, tem uma diferença grande. Então, não é um clima que nem o de Kuala Lumpur. Comportamento da pluviosidade. Chove bastante, ou melhor, chove um pouco mais no inverno e menos no verão. Pensa no verão de Atenas, é quente e seco. Tá? Que tipo de clima é este? É um clima que sofre a influência do mar Mediterrâneo. Então, é um clima temperado mediterrâneo, ou apenas clima mediterrâneo, né? Ou seja, um clima um pouco mais seco, com o inverno um pouco chuvoso e o verão bastante seco, né? Então, é igual ao clima, por exemplo, da Itália, da Espanha, da França, de Portugal, que é o clima mediterrâneo. Um clima bem inóspito, imagina. Frio e chuva, depois calor e seca. Nada agradável, né? Então, bem estranho. E vamos então para o último desse, o último desse grupo, né, que seria o climograma de Christchurch, né, na Nova Zelândia. Vamos pegar apenas de Nova Zelândia, né, fica mais fácil assim. Então, novamente, a linha de temperaturas, observem que ela tem uma pequena variação, só que aqui, ó, olha só o detalhe, enquanto as outras, a temperatura menor estava no começo e fim do ano, aqui na Austrália, na Nova Zelândia está no meio do ano. Por quê? Porque tem as mesmas características do Brasil. A Nova Zelândia está no hemisfério sul, igual ao Brasil. Então, observem que a temperatura, a letra J ali, né, comportamento da temperatura no decorrer do ano, ela varia de 7 a 17, muito parecido com o comportamento das temperaturas do sul do Brasil, tá? Muito parecido. Então, uma temperatura que varia de 7 a 17 durante o ano todo. Comportamento da pluviosidade, das chuvas. Então, a gente vai ver a chuva quase que bem distribuída, né? Uma pequena variação no inverno acima, um pouco abaixo no verão, mas é uma chuva bem distribuída o ano inteiro.
E a letra L, né, tipo climático caracterizado aí, nós vamos ter um clima também, dá para dizer que é um temperado, mas seria praticamente um subtropical, né? Se chegasse ali aos 20 graus em média durante o verão, daria para dizer subtropical, mas é um clima temperado. E esse clima temperado é um clima temperado que desenvolve o que? Uma floresta temperada, então. Na Nova Zelândia vamos ter uma floresta temperada. Então, o que nós tínhamos para discutir nesta live de hoje seria isto, né? Então, muito obrigado pela sua participação, pelo seu momento aqui conosco. Espero ter ajudado. Faça todos os exercícios, né, que isso é muito importante. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Valeu!